Começou mais um vídeo aqui no canal aí. Certo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu decidi trazer um assunto diferente aqui do canal, não é, cara? Geralmente eu gosto de trazer um react ou falar de algum assunto aleatório. Hoje eu decidi falar de games. Rapaz, meu canal não é um canal de games. Gostaria de ter condições de fazer um canal de games, mas não é. Mas mesmo assim eu decidi trazer esse assunto aqui, né, cara? E o jogo da qual eu decidi falar é de Dark Souls. Esse jogo maravilhoso aqui, na qual com certeza quem já jogou já deve ter passado uma das maiores raivas da sua vida. Rapaz, o Dark Souls, que é esse jogo maravilhoso aqui, cara. Mas Romulo, por que você quer falar tanto assim de Dark Souls? Por que você quer falar tanto de jogos? Porque o canal é meu e eu falo da bosta que eu quiser aqui, não é, cara? Eu já fiz uns vídeos anteriores falando assim de Assassin's Creed. E hoje eu decidi falar desse jogo aqui, cara, do Dark Souls, um Dark Souls de PS3, cara, né, cara? Porque tem Dark Souls de PS4, essa coisa assim, o remasterizado, mas esse aqui é o do PS3, não é, cara? E antes de entrar no assunto, eu peço humildemente você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, que eu não quero fazer o vídeo muito longo, vamos estar indo direto ao assunto. Cara, Dark Souls, mano, o que eu posso estar falando em poucas palavras? É um jogo, cara, que revolucionou muito uma série. Acho que foi ele que criou a série, né, cara? Souls-like, eu acho que é o nome, né, cara? É um jogo que veio... Parece que primeiro teve Demon Souls e depois criaram esse aqui, o Dark Souls, não é, cara? E é um jogo da qual eu gosto muito, né, cara? Geralmente eu jogo de Pyromancer, né, cara? Eu gosto de Pyromancer, que é aquela classe, tipo mago, mas é só mago de fogo, não é, cara? Entendeu? Eu gosto, entendeu? E o bom das piromancias aqui, cara, é que você não precisa upar inteligência. Você só tem que upar a luva piromântica e você tem umas magias de fogo muito fortes, não é, cara? E é aquele tipo de jogo que você escolhe a sua classe. Você pode ser piromante, você pode ser feiticeiro, você pode ser guerreiro, cavaleiro, bandido e tudo mais. Vai de acordo com aquilo que você decidir ser. Sem falar que, embora você escolha uma classe, não quer dizer que você precise continuar nela, né? Por exemplo, eu posso perfeitamente escolher um bandido e depois encher meus lotes de magia com magia de fogo e virar um pyromancer, não é, cara? Ou então upar conhecimento e virar um feiticeiro. E é um jogo muito bacana, cara, tá entendendo? Claro que o Dark Souls é conhecido principalmente por ser um jogo difícil, né, cara? Aquele jogo da qual você morre mais do que luta, não é, cara? E se você é a pessoa da qual, assim, vai jogar pela primeira vez, meu querido, pode ter certeza, você vai passar uma das maiores raivas da tua vida, principalmente se você não souber que lado você tá vindo, não é, cara? Igual, por exemplo, muita gente que chega aqui desse jogo, eu já zerei, entendeu? Chega aqui desse jogo, a serpente aqui tá dormindo, entendeu? A serpente que tá dormindo. Acorda, vagabundo! Entendeu? Tem que travar a vida. Tava dormindo aqui, entendeu? O pessoal vem pra cá, vem pra essas catacumbas aqui e vai encontrar um monte de caveira maldita ali que vai te matar se você não tiver uma arma divina. Né, cara? Então, assim, é um jogo, cara, do qual você tem que preparar para passar raiva, né? Tá aqui o Pyromancer aqui, né? Que me ensinou outras magias. E assim, cara. E assim. E eu tô jogando no modo mais. Tô jogando no modo mais. Tanto é que o meu nível tá no 163. E eu uso umas técnicas aqui para poder farmar, né, cara? Mas eu te pergunto, mas qual é a história do jogo de Dark Souls? Qual é a história do jogo e tudo mais? Cara, Dark Souls, cara, tem uma história que é a seguinte. O mundo era dominado pelos dragões primordiais, né? Até que surgiu a primeira chama, né? Chama essa que é toda a fonte do poder e magia deste mundo, né? E o que acontece? Aí 4 seres primordiais acabaram pegando essas
essas chamas, não é, cara? O Gwyn, que se tornou o rei de Arnolondo, o Nito, né, que é o tipo um deus da morte, né? Teve lá a bruxa de Lazarick, né, que virou uma bruxa infernal, não é, cara? E o Pigmeu furtivo, né, que deu origem aos seres humanos, né? Fora que também tem outros lords, como os Four Kings e o Sith, né, o dragão X9. E o que acontece? E depois que eles pegaram essas chamas, eles derrotaram os dragões e criaram a Era dos Deuses, né? Só que o mundo de Dark Souls é um mundo decadente, porque a chama primordial estava apagando, né? Os lords começaram a fazer besteira e a raça humana vive debaixo de uma maldição chamada a Maldição do Morto-Vivo, que é a maldição da qual toda vez que você morre, você renasce numa fogueira e você vai perdendo a sua humanidade, não é, cara? E qual é o jeito de você livrar o mundo desse caô? Simples, é alguém se sacrificando para poder reacender a chama primordial, não é, cara? A primeira chama, não é? Claro que o seu personagem, que é no caso o Chosen Undead, ou seja, o morto-vivo escolhido, no final ele pode ter assim a escolha de ou você reacender a chama e dar continuidade à Era dos Deuses, ou você não acender a chama, dando início à Era das Trevas, onde você governaria como Lorde das Cinzas, não é, cara? Ou seja, Dark Souls é um jogo, cara, no qual tem muitas escolhas. Você escolhe o seu roteiro, você escolhe seus caminhos e tudo mais, né? É um RPG, né? Só que ele também, cara, traz muitas mensagens, cara, interessantes. Como, por exemplo, o fato do mundo de Dark Souls ser um mundo decadente, cara. Um mundo onde não tem muita esperança. Boa parte da humanidade já virou Hollow, não é, cara? Hollow, pra quem não sabe, é morto-vivo, não é, cara? E assim, e existe uma profecia, né? Entendeu? Um minutinho. E esse mundo decadente de Dark Souls, cara, ele lembra muito o nosso próprio mundo, não é, cara? Porque quem olha pensa que nós estamos vivendo o auge da civilização humana, né, cara? Ah, por descobrimento da IA, porque tem muita tecnologia, avanços da ciência e tudo mais. No entanto, cara, quem olha com o olhar mais crítico os nossos dias, repara que a humanidade, cada geração tá pior, entendeu? Eu mesmo, por eu ser cristão, cara, e aguardar a volta de Cristo, eu sei que a cada geração tá pior. Nós vivemos hoje em dia num mundo onde as pessoas preferem se identificar como bichinhos do que realmente trabalhar duro para ter uma vida feliz, não é, cara? Nós vivemos hoje num país, cara, na qual o mal impera o tempo todo, né? O STF solta bandido, prende pessoa inocente, corrupção à toa, sabe? E assim, cara, não falta muito para esse país aqui, cara, entrar numa recessão econômica. Não falta muito, cara, para esse país aqui dar um caô por causa de toda a corrupção que nós temos, né? Então Dark Souls ele se parece muito com o nosso mundo, principalmente por causa disso, cara. Porque é um mundo decadente, não é, cara? Onde você parece não saber a esperança. Não saber onde a esperança está, aliás. E assim, cara, e a maldição do Hollow, né, cara? Porque vamos lembrar, o seu personagem, ele é um morto-vivo, que toda vez que ele morre, ele renasce numa fogueira, né? Vou mostrar aqui, né? Agora, você vai ver aqui que meu personagem tá humano. Meu personagem está humano. Aí eu venho aqui, né? Vou descer. Ah, não aguento mais essa vida! Morri! Morri, né? Morri. E agora vamos esperar um pouquinho. E meu personagem vai renascer agora, ó. Renasce aí, desgraça. Vai, demônio! 10 horas pra carregar aí. Renasceu. E se você olhar agora, o personagem não tá mais humano. Virou Hollow. E todas as vezes que você morre, você perde suas almas, você perde sua humanidade. Recuperei as almas que eu perdi, né? E essas almas são importantes para você
upar o seu nível. Mas Roma, você virou agora, o que você vai fazer agora? Eu vou restaurar minha humanidade aqui. Só centro da fogueira. E voltei a ser humano. Né? Você precisa desses itens chamados humanidade para você voltar a ser humano. Né? Ou seja, diferente de outros jogos, quando você morre, você tem o save, você pode ter uma segunda chance, né, cara? Dark Souls te dá, assim, o peso da morte do jogo. Porque às vezes você pode estar cheio de almas, humano e tudo mais, você morreu, perde tudo. Aí você tem que ir até onde você morreu para você poder recuperar suas almas e precisa do item de humanidade para você restaurar. Não é, cara? Ou seja, a morte aqui tem um peso, não é, cara? Não é tipo, morri, é só recomeçar o jogo. Não, aqui você tem uma perda quando você morre. E assim, cara, e essa maldição do Hollow, cara, ela é assim, o que acontece? No jogo, para você se manter humano, você tem que ter um foco, você tem que ter uma missão, não é, cara? No caso do seu personagem, que é acender a chama e derrotar os lords da chama, né? Claro que tem outros NPCs aí, né? Como o caso, por exemplo, do André de Astora, que também é um Hollow, mas a missão dele da vida é o quê? Ser ferreiro, né? Ou seja, enquanto a vida dele for focada em ser ferreiro, ele não vira um morto-vivo, né? Ele não se torna um vazio, como o jogo vale. Mas se você roubar as armas dele, roubar as ferramentas, impedir dele de fazer o trabalho dele, ele tipo assim, ele vai se solidificar, né? Ou seja, cara, no jogo, cara, dentro da história do jogo, você precisa ter a sua mente focada em algo para você não virar um vazio. E isso lembra muito do caso de depressão, cara. Parece que o cara, simbolicamente falando, a maldição do Hollow é um símbolo da depressão dos nossos dias. Onde muitas pessoas nos dias de hoje, elas parecem não ter assim um foco do que fazer, sabe? Muitas pessoas têm sonhos e quando não alcançam, dá aquele sentimento de frustração. Vivemos uma geração, cara, que prefere se identificar como bichinho, sabe? Que não sabe o que é. Por quê? Porque não tem nada, não tem um propósito de vida. Vivemos uma geração fraca, uma geração de fracassados, sabe? E se você, cara, não tiver algo da sua vida que focar, cara, a sua vida perde o sentido. E nós, seres humanos, somos seres que precisamos de um propósito para viver. Nós precisamos disso, né? Então, porque se você não tiver um propósito da sua vida, do que adianta viver? Eu mesmo conheço um cara que, tipo assim, ele não consegue arranjar emprego, ele não conseguiu realizar nenhum dos seus sonhos, ou seja, ele não arranjou emprego, não conseguiu se casar, nem ter uma família e tudo mais. O cara, praticamente ele depende de auxílio para poder sobreviver, né? Fora umas limitações que ele tem, né? E assim, cara, e quando você vai conversar com o cara, entendeu? Com esse meu amigo, cara, você sente no olhar dele a depressão, você sente no olhar dele que ele não espera mais nada da vida. Ele não espera mais nada. É uma pessoa que praticamente se tornou um rolo da vida. O cara só existe. E muitas pessoas hoje em dia, elas vivem isso. Elas vivem esse negócio de não ter um propósito, sabe? Não tem emprego, não tem família, não tem nada. E quando você vai ver, cara, muitos desses casos de suicídio que você vê hoje em dia, muitas pessoas cometendo, são pessoas que não têm esperança nenhuma. Não tem esperança de nada, sabe? Ou seja, elas se solidificaram da vida real, não é? E assim, cara, e eu dou graças a Deus, porque eu poderia ter sido uma pessoa dessas. Porque quando eu era mais jovem, meus pais morreram, não tinha... Eu nasci com uma síndrome, eu tenho síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo. Não sabia o que fazer na minha vida, né? E assim, se eu não tivesse encontrado Cristo na minha vida, se eu não tivesse encontrado um propósito da minha vida, entendeu? De seguir os caminhos do Senhor, de falar de Jesus e tudo mais, cara, eu podia hoje estar morto.
Porque eu tinha pensamentos suicidas no passado, tá entendendo? Principalmente por causa da morte dos meus pais. Naquela época eu não tinha um bom relacionamento com meu irmão na época. Só hoje em dia que eu tenho um relacionamento bom com o Rubens. Naquela época não. E um sentimento de solidão e um complexo de inferioridade grande que eu tinha naquela época. Mas graças a Deus eu encontrei Cristo e Jesus tratou as feridas que eu tenho. Então se hoje eu continuo vivo, pode ser porque eu encontrei um propósito na minha vida de seguir os caminhos do Senhor, né, cara? Entendeu? E assim, a pessoa precisa ter um propósito, né? As pessoas precisam, né? Porque se você não se deixar que a depressão, a opressão, se você permitir que as tristezas, as derrotas da vida acabem te influenciando, te pegando, pode ter certeza, meu filho, a sua vida vai de mal a pior. Né? E Dark Souls, cara, ela tem uma mensagem dessa, uma mensagem de perseverança, uma mensagem assim de que você não pode desistir, por mais difícil que seja o jogo, tá entendendo? Entendeu? Se você, e uma coisa interessante, no jogo, se você não conseguir passar de um chefe, fazer, cansei, não vou jogar mais essa bosta, partir pro outro, você praticamente você sente aquela sensação de derrota. Entendeu? Pô, não consegui passar naquela fase. Ou seja, você se solidificou dentro do jogo, né? Até que você volte aonde você parou e continue a sua caminhada, a sua luta até você zerar. A vida é quase isso. A vida é quase isso. Não é porque as coisas estão difíceis que você tem que desistir. Você tem que perseverar. Você tem que continuar. Porque essa vida nada vai melhorar. Não espera a esperança dos políticos, porque os políticos só estão aqui para te roubar, meu filho. Não espere esperança do seu próprio braço, porque uma hora você pode cair acamado. Não espere esperança vir dos homens, porque muitos homens são traidores. A maior esperança que você pode ter na sua vida, cara, é você depositar sua fé em Deus, né? E crer que Deus vai te dar o caminho correto para você chegar a um final satisfatório dessa vida. Entendeu? Porque um jogo, uma hora o jogo acaba. E nessa vida, uma hora a vida também vai acabar. E aí eu te pergunto, quando chegar a sua hora, qual o legado que você quer deixar para trás? Entendeu? O que você poderia olhar para trás e dizer, eu fiz isso na nossa vida? E o ser humano, cara, ele precisa de um propósito para viver. Porque se você não tivesse propósito, como eu já falei, cara, você ia acabar se tornando um rolo da vida. E muitas das pessoas que hoje desistem é porque não tem um propósito. Então a mensagem desse vídeo que eu quero deixar para você debaixo desse jogo, né, cara, é o seguinte: se você acha que a sua vida não está valendo nada, entendeu? Se você acha que seus dias é apenas, se só está existindo, cara, busque em Deus a sua esperança. Eu não tenho mais esperança dessa terra. A minha maior esperança é que Jesus volte, arrebate a igreja e mergulhe esse mundo decadente da grande tribulação que vai vir. Porque a cada dia que passa, as coisas só vão piorando e cada vez mais. Então é essa mensagem que eu deixo para você, cara. Procure Deus, entendeu? Principalmente para você, cara, que já não vê esperança mais em nada. Deposite a sua esperança em Deus e foca a sua vida em algo que você possa ter como missão. Para que assim, cara, você não seja derrotado pelas depressões e nem pelas coisas que todo dia vai vir na sua vida para poder tirar a sua paz. E Jesus, ele deixa uma mensagem dizendo: no mundo você tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu espero que esse vídeo tenha uma boa mensagem para você, cara. Espero, sinceramente, você tá me entendendo? Eu espero que eu possa ter passado alguma mensagem para você, né? Pra falar a verdade, eu só fiz esse vídeo aqui, cara, porque eu tô sem muito assunto, cara, pra falar. Tô sem muito assunto, tô desanimado pra falar de certas coisas.
E eu espero, cara, que esse vídeo possa ter te influenciado em alguma coisa. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente neste dia de hoje. Até, tchau e boa sorte no apocalipse, porque eu fui! Se vocês são zumbis, por que não atacam essas pessoas nem? Porque nós nos alimentamos de cérebros. E esses aí são petistas. Now the world don't move to the beat of just one drum.